E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui que não é exatamente uma sugestão de um seguidor nosso aqui, mas é um vídeo que vem de uma dúvida que um seguidor aqui enviou outro dia, e uma dúvida muito simples, mas muito importante. Ele fez a seguinte pergunta para mim: professor, tem educativo que ao invés de ajudar, mais atrapalha do que qualquer outra coisa? Eu já respondi o rapaz, eu falei, tem sim, pode ter essa possibilidade, porque o educativo, eu já tinha explicado isso em outros vídeos, nada mais é do que um movimento, um exercício que a gente faz, que possibilita que o aluno consiga colocar o seu foco de atenção naquela parte do nado que a gente quer corrigir, seja abraçada, seja pernada, seja respiração, seja o que for, né? A gente vai fazer um exercício educativo para o nado crawl, por exemplo. Então eu vou fazer um educativo de braço para o nado crawl, então aquela coisa toda. Nada mais é do que um movimento novo que você dá que permite ao aluno focar a sua atenção e sentir o movimento que ele está fazendo errado e falar, só que você não faz assim, faz assado. Isso que você está fazendo está errado, faz assim que é certo. Tá. Aí o aluno faz e aí a gente vai. E tem exercício, tem muitos educativos que a gente às vezes passa para o aluno e que o aluno não consegue perceber isso não. Não, o movimento não vem para ajudar, não cumpre essa função. Se o educativo não cumpre essa função, ele não está ajudando nada. E muitas vezes atrapalha, porque às vezes esse movimento novo que você está fazendo desequilibra o nadador, ele começa a bater menos perna, e como ele bate menos perna, o quadril dele afunda. Quer dizer, outras coisas que não abraçada, que você quer corrigir, que estavam certas, você acaba estragando. Então, o educativo acaba mais atrapalhando do que ajudando. Existe essa possibilidade. Porque veja, gente, como eu disse, o educativo nada mais é do que um movimento novo que você ensina para o aluno, né? Eu vou pegar o seguinte exemplo e eu vou dizer o que eu preciso dizer dando esse exemplo. Vamos imaginar que eu tenho um aluno cuja puxada do nado crawl é muito curta. Ele chega na metade do caminho aqui, ele já volta com a abraçada. Ele chega aqui na metade do caminho, um pouco abaixo dos ombros, ele já volta. Quando o certo é ele ir com a mão até lá atrás, alongar a abraçada ser alongada. O certo é a abraçada longa. Se ele está com a abraçada curta, isso é um erro. Eu vou pedir para ele fazer um educativo. Pega a pranchinha, vamos fazer crawl com prancha. Uma abraçada respira e uma abraçada não respira. E na abraçada, quando você estiver fazendo o crawl com pranchinha, batendo perna, alternadinho, tudo mais, fazendo abraçada, uma de cada vez, você, por favor, preste atenção. Cada abraçada, você tem que ir com a mão até lá atrás, até o dedão da sua mão encostar lá na sua coxa. Lá na coxa, não é nem na cintura, é na coxa. Então vai lá, aí você volta com o braço. E com a sua mão esquerda, a mesma coisa. Faz a trajetória, vai com a mão até o dedão encostar na coxa e aí volta. Esse é o educativo. Eu já expliquei também em vídeos que toda vez que a gente ensina um movimento novo, nosso cérebro entende, né, que não é um movimento semelhante ao nado crawl, é um nado crawl, mas a única coisa é que é com prancha. Para o nosso cérebro é um novo movimento, é um movimento novo. O nosso cérebro enxerga sempre esses movimentos derivados e semelhantes como um movimento com muita especificidade, Então o nosso cérebro está aprendendo um novo movimento. Quando você passa um educativo, que o aluno pouco ou nada fez, é como se ele tivesse que aprender um novo movimento. Olha só. Então, existem fases. Esse educativo ele passa por certas fases. Quando você pede para o aluno, então vamos fazer o crawl com pranchinha para consertar essa puxada curta? Tá. A primeira fase é a fase em que o aluno está aprendendo o movimento novo, esse educativo, e está se adaptando ao material. Vamos imaginar também que ele pouco ou nada usou a pranchinha, tal. Então ele tem que se adaptar ao material, à flutuabilidade que ele tem, a textura dele, segurar a pranchinha na frente, de maneira correta, tudo mais, vamos imaginar.
Então, a primeira fase é o aluno se adaptar, entender e aprender o movimento e se adaptar ao material. Essa fase é normalmente uma fase curta, tem aluno que pega imediatamente, tem aluno que leva alguns minutos, às vezes leva uma aula e tal, mas no máximo em 2 aulas o aluno tem que entender e conseguir fazer o educativo. 1 ou 2 aulas é o tempo. Não pode ser um educativo muito complexo, como eu falei uma vez num vídeo aqui, quase que um malabarismo de circo. Não é isso, um educativo tem que ser uma coisa relativamente simples, porque o aluno vai ter, como eu disse, vai ter que aprender a fazer esse movimento e depois conseguir focar. Então a primeira fase é essa, que dura de alguns minutos até 1 ou 2 aulas no máximo. A segunda fase é a correção do movimento propriamente dito. O aluno agora está fazendo o crawl com prancha, você fala, ó, está conseguindo prestar atenção? Está vendo como a sua mão chega na metade e você já volta? Ah, é verdade, professor. É verdade, agora que eu estou percebendo, estou fazendo um braço de cada vez, não estou fazendo tudo junto, né? Eu estou conseguindo perceber que realmente eu não vou até lá atrás. Isso, então agora vai até lá atrás. Tá? Aí você vai dando essas dicas. Então a segunda fase é essa fase da correção, né? Onde o aluno vai perceber o que está fazendo de errado e vai conseguir fazer o certo, né? A terceira fase é a fase de você inserir esse movimento corrigido no nado completo. Porque não adianta o aluno fazer a braçada alongada correta quando faz o crawl com prancha, se na hora que ele solta a pranchinha e ele vai para o crawl completo, de novo, que é o nosso objetivo final, os nados completos, sem nada nas mãos, autônomos, completamente completos, né? Tudo completo, é o nosso objetivo. Então não adianta o aluno conseguir fazer a braçada alongada só com a pranchinha, se na hora que ele faz o crawl completo ele volta a fazer curto. Então a gente faz um trabalho alternado, fazer 2 chegadinhas com pranchinha, braçada alongadinha, aí agora 2 chegadas de crawl e mantém o foco nessa braçada alongada. Faz o crawl completo para o aluno fazer essa correlação e conseguir. Ah, eu agora estou percebendo também, agora no nado completo, eu agora estou conseguindo fazer a braçada mais alongada. Ah, professor, agora eu estou conseguindo nadar, parece que eu faço menos força. Eu estou conseguindo atravessar a piscina, não me canso tanto. Eu estou atravessando a piscina com menos braçadas, porque eu estou fazendo a braçada mais alongada, que bacana. E o aluno está conseguindo fazer isso. Então você conseguiu fazer essa transferência, e o nome correto é esse, em aprendizagem motora, transferir essa correção do movimento educativo para o movimento do crawl completo. Uma vez que você conseguiu fazer essa correção, veja, o aluno fazia a braçada curta. Ele agora está fazendo a braçada mais alongada. Aquela braçada curta, que ele já fazia há muito tempo, está sedimentada no cérebro dele. Quando ele começa a fazer a coisa certa, não apaga o antigo de uma hora para outra. Ao contrário, o movimento novo, correto, concorre com o movimento antigo. Concorre. Então o aluno, mesmo depois que consiga fazer essa transferência da braçada longa do educativo para o nado completo, ele precisa praticar o nado completo com essa mesma atenção durante um certo tempo, para que esse novo movimento, que inicialmente concorre com o movimento antigo, ele se sobreponha ao antigo. E ele passe a ser o movimento padrão. Aí o aluno, mesmo sem pensar, mesmo sem prestar tanta atenção, passa a fazer o movimento certo. Bacana essa fase, né? Isso nós, profissionais de natação, fazemos com cada correção que a gente faz. Olha a trabalheira que dá. Né? Essa fase, gente, de que o aluno está fazendo a correção do movimento ainda, com a pranchinha, é uma coisa que dura de 2 a 4 aulas. Se o aluno em 2 ou 4 aulas, veja, dominar o novo movimento educativo, né, e adaptar-se à pranchinha, alguns minutos, 1 ou 2 aulas. Esse educativo surtir efeito de maneira a ele perceber, ah, professor, agora eu estou sentindo a minha braçada mais longa. Com a pranchinha é de 2 a 4 aulas.
2 a 4 aulas, não pode demorar mais que isso. Ele conseguir transferir essa braçada mais alongada para o nado e começar prestando bastante atenção, conseguir fazer o nado agora com uma braçada alongada, ainda com pouca quantidade, é de 3 a 6 aulas. Seria essa terceira fase, né? A fase da inserção do movimento novo no nado completo. E a última fase é você praticar esse exercício até o padrão correto se sobrepor. Essa é a fase mais longa que tem. Pode levar até umas 10 aulas. 10 aulas, 3 vezes por semana, estamos falando de 3 semanas, 4 semanas, até o movimento novo se consolidar. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente está ensinando para o aluno não exatamente uma correção do nado crawl, mas você pode estar ensinando um movimento novo, competitivo, a virada de cambalhota, ou então ele estava com uma cambalhota muito rudimentar e ele agora está começando a fazer ela certa. O nadador fazia a saída de bloco com os 2 pés na frente, agora começou a fazer com aquela saída antero-posterior, né? Então você pode estar ensinando um movimento novo. Consolidar esse movimento novo, de maneira a ele ficar sedimentado, não concorrer mais com erros antigos que estivessem sedimentados, e ele conseguir fazer isso sem pensar, dura umas 10 aulas. Né? Então, esse é mais ou menos o tempo. Né? Então, se você for, por exemplo, ensinar um aluno, por exemplo, uma coisa nova que ele vai usar numa competição, você não deve ensinar uma coisa nova para um aluno que ele vai usar em um festival ou numa competição muito próximo, porque esse novo movimento ainda não está sedimentado. Com o nervosismo lá da hora, ele pode errar. Então, a gente tem que tomar cuidado. Esses tempos que eu falei aqui são sempre em média, eu vou deixar essas fases todas escritas aqui com os tempos em média. Então, veja, esse é o processo que tem. Quando é que o educativo não dá certo? Quando é que a coisa enrosca? É quando o aluno não consegue passar das 2 primeiras fases. Ele mal consegue dominar o novo movimento e muito menos adaptar-se ao material naquele novo movimento e não consegue perceber, não consegue sentir o movimento dele. É claro que o aluno não vai depender só da sua percepção, né? Que aí depende das sensações, basicamente táteis e sinestésicas, são as sensações mais importantes para quem aprende a nadar. Sensações táteis, sente a água na mão, passando perto do corpo, a água passando entre os dedos, táteis e sinestésicas. Já fiz vídeo sobre percepção sinestésica aqui, procure que vocês vão achar. Então o aluno não consegue sair. Então o aluno fica entre a primeira e a segunda fase dessas aqui. Durante 4, 5, 6 aulas, você tem que escolher outro educativo. Ele não se deu bem com esse. Por que ele não se dá bem, gente? Olha, difícil dizer. Às vezes o aluno não tem um histórico esportivo adequado, ele tem um acervo motor muito reduzido, às vezes o aluno ainda está com muito medo, né? Esse educativo ainda exige mais de equilíbrio e de outras capacidades básicas que ele ainda não domina. Você tem que dar um tempo e escolher outros educativos, escolher eventualmente outros caminhos para fazer essa mesma correção. Então o professor tem que estar sempre atuando nisso. Então o professor tem que estar atento nisso, tem que estar dando esse feedback. Eu dizia sobre as sensações táteis e sinestésicas, mas tem o teu feedback extrínseco também. Ah, melhorou, agora você já está fazendo. Ah, professor, eu não estou conseguindo perceber. Não, mas você está fazendo a braçada já mais longa, sua mão está chegando até a cintura já, coisa que não fazia. Alonga ainda mais, leva a mão até a perna, até a coxa. Aí o aluno vai fazendo, ah, professor, agora eu percebi. Então, o professor tem que ficar atento, porque o seu feedback extrínseco tem que se somar às percepções táteis e sinestésicas que o aluno estiver tendo, para ajudá-lo nesse processo de perceber o seu erro e corrigi-lo, mas também para o professor poder avaliar isso, como perguntou esse meu seguidor do canal. Esse educativo mais me atrapalhou do que me ajudou. O professor tem que fazer isso, eu já tive que fazer isso algumas vezes. Por isso que existem alguns educativos, esse de crawl com pranchinha, por exemplo, é um educativo muito clássico. Por quê? Porque ele é relativamente simples
e ele ajuda num monte de correções. Ele consegue corrigir fase aérea da braçada, ele consegue corrigir fase submersa da braçada, ele consegue corrigir ângulo de ataque do braço, a gente consegue corrigir várias coisas e ele é um movimento relativamente simples. Esse movimento já foi dominado para outras correções, você pede para o aluno fazer o mesmo exercício, só que com outro foco. Aí é um novo educativo, porque o foco é novo. E aí você consegue fazer isso. Esse crawl com pranchinha é um educativo muito clássico e muito usado por essa razão. Não é à toa, não. Não é falta de imaginação de nós, professores de natação. É porque ele é bom mesmo, ele ajuda, ele é simples e ele favorece essas percepções, por isso que a gente usa. Tá bom? Acho que deu para entender, né? Acho que os meus colegas profissionais de natação, eu acho que vão entender tranquilo. Mas mesmo vocês que são alunos autodidatas em natação, né, que me seguem aqui, tem muita gente boa, muita gente inteligente que me segue aqui, acho que vai conseguir entender, e pais de alunos, acho que conseguem entender também aquilo que eu disse, para vocês entenderem um pouquinho sobre como é que funciona essa coisa dos educativos. Tá bom? Por hoje era isso, gente. Se vocês gostaram, deixa um like aqui. Se inscrevam no meu canal. Se vocês ainda não se inscreveram, inscreve, ativa o sininho, por favor. Inscrevam-se e ativa o sininho. Clicou no sininho, vai abrir 3 opções. A primeira opção de cima, todas. Para vocês receberem todas as marcações, né? Todos os avisos quando eu subir novas postagens aqui. Aí se a postagem interessa, assiste. Se não interessa, deixa ela para lá. Mas é legal vocês terem isso anotado para vocês estarem sempre atuantes. Principalmente se forem profissionais, trabalharem com isso, ou forem nadadores, é legal que vocês tenham isso. E continuem mandando as suas sugestões, as suas dúvidas. Essa aqui não foi bem uma sugestão, mas foi uma dúvida. E da dúvida falou, não, eu vou falar mais um pouquinho a respeito disso, que isso é uma coisa interessante, é bom que todo mundo saiba. Tá bom? Continue mandando essas suas sugestões, porque aqui nesse canal as melhores sugestões e as melhores dúvidas viram vídeo. Tchau!